Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Tô meio rouco, né? Mas eu vou fazer a vida assim mesmo. Como os cristãos lidam com a consistência da Bíblia. Aí tem aqui, ó. Sinto-me frustrado quando leio. Ouço colunistas, especialistas ou jornalistas desdenharem de cristãos por incoerência, pois, entre aspas, escolhem quais são as regras da Bíblia a serem obedecidas. Eles escolhem. Fazem acepção da Bíblia. Você tem muita gente desengrejada aí, homem e mulher, principalmente toda mulher. Na maioria das vezes eu ouço, entre aspas, os cristãos ignoram muitos textos do Antigo Testamento sobre não comer carne crua, ou carne de porco ou mariscos, não executando pessoas pela quebra do sábado, não usando roupas de tecido com 2 tipos de material e assim por diante. Em seguida, condenam a homossexualidade. Não estão selecionando, escolhendo o que querem que está na Bíblia? Sim, estão escolhendo, é uma pergunta. Não tem expectativa de que todos entendam que a Bíblia toda é sobre Jesus e o plano de Deus para redimir o seu povo, certo? Mas continua esperando, entre parênteses, talvez não, talvez em vão, que um dia alguém se conectará com seu bom senso, entre parênteses, ou pelo menos falará com um conselheiro teológico informado, informado, antes de levantar a acusação de incoerência. Sou todo incoerente, leia a Bíblia e interpreta o que quer. Isso aqui é bom para mim, isso não é coisa ruim. É coisa boa, eu quero, é coisa ruim que está na Bíblia, eu não quero. Fazem isso. Inconsistente, incoerente. Em primeiro lugar, não é só o Antigo Testamento que tem proscrições a respeito da homossexualidade. O Novo Testamento tem muito a dizer sobre isso também. Jesus mesmo disse, isso é uma preleção, né, sobre o divórcio, em Mateus 19, 3-12, que o projeto original de Deus era um homem e uma mulher sendo unidos como uma só carne. E se esse não for o caso, versículo 2, em parênteses, as pessoas devem se abster do casamento e do sexo. Hoje é casa mulher com mulher, homem com homem. Mulher com roupa de mulher, de esposa, casando com outra mulher. Homem com roupa de marido, casa com outro homem. Mulher vestida branca, casa com outra mulher com vestido branco. Homem de terra, casa com homem de terra. Isso é esculhambação, nojeira. Eu tô rouco, mas posso falar. Não meteu pau. No entanto, voltemos a considerar o problema da incoerência maior a respeito de coisas mencionadas no Antigo Testamento que não são mais praticadas pelo povo de Deus no Novo Testamento. A maioria dos cristãs, né, que se dizem cristãos, não sabe como responder quando confrontados com esse tema. Eles não sabem nada. Lê a Bíblia, traz para frente, mas não sabem responder uma pergunta dessa. Apresenta o curso de curta duração sobre a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Vou fazer curso para aprender. O Antigo Testamento dedica uma boa quantidade de espaço para descrever os vários sacrifícios oferecidos no tabernáculo, entre parênteses, e mais tarde no templo, para a expiação de pecados, para que fiéis pudessem se aproximar de um Deus santo. Havia também um conjunto complexo de regras para segurar a pureza e a limpeza cerimonial. Só podendo se aproximar de Deus em adoração àqueles e aquelas que comessem certos alimentos e não outros, usassem certas formas de vestir, se abstivessem de tocar uma variedade de objetos e assim por diante. Era lei. Hoje em dia ninguém está nem aí para isso. Isso transmitia, vivida e repetidamente, que os seres humanos são espiritualmente impuros e não podem entrar na presença de Deus sem purificação. Falsos regenerados, falsos convertidos, falsas regeneradas, falsas convertidas. Tudo aí, ó. Desigrejadas, desigrejadas, fazem o que não deve. Mulheres principalmente. Aqui, ó. Mas mesmo no Antigo Testamento, muitos autores indicaram que o sacrifício e a regra para adoração no templo apontava para algo mais além. Além dela, né? 1 Samuel 15, 21, 22, certo? Vamos ver um exemplo.
Quando Cristo surgiu, ele declarou puros todos os alimentos. Marcos 7,19. E ele mesmo ignorou leis do Antigo Testamento sobre limpeza de outras maneiras, ao atacar leprosos e cadáveres. Certo? Ele mesmo ignorou leis. Jesus. A razão é clara. Quando morreu na cruz, o véu do tempo foi rasgado, mostrando que ele havia eliminado a necessidade de todo o sistema sacrificial, com todas as suas leis de pureza. Jesus é o sacrifício definitivo pelo pecado, e agora Jesus nos torna limpos e limpas, né? Quem não está no erro? Todo o livro de Hebreus explica que as leis cerimoniais do Antigo Testamento não foram tanto abolidas, mas cumpridas, mais cumpridas em Cristo. Não foram abolidas, certo? Vou ler de novo. Todo o livro de Hebreus, explicando direitinho, explica que as leis, né, do Antigo Testamento, leis cerimoniais do Antigo Testamento, não foram tanto abolidas, mas cumpridas em Cristo. Sem que oramos, entre aspas, em nome de Jesus. Nós, entre aspas, temos ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Hebreus 10,19. Seria, portanto, profundamente coerente com o ensino da Bíblia como um todo, se continuássemos a seguir as leis cerimoniais. Erro agravante. Vamos ver que Efésios 4,14, o que diz? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, diga essa igreja, nem jogados para cá e para lá, por toda vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens e mulheres que se dizem bichos e pastoras, que induzem ao erro. Essa igreja da bênção, tu que vai ficar rico, Deus não quer ninguém pobre não. Isso é tudo mentira. Para que não mais sejamos meninos e meninas inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens e mulheres que tomam conta da igreja que não são de Deus, pela astúcia tendente à maquinação do erro. A pessoa vai errar. Tua igreja precisa puxa tua orelha, minha pastor passando na tua cabeça, promete coisa boa tua. Vou para essa igreja. A minha igreja, meu pastor puxa minha orelha, quero mais não. É assim que acontece. Para que não sejam mais meninos e meninas inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, que mais é a doutrina de homens e mulheres, pecadores e pecadoras, por engano dos homens e mulheres que com astúcia se enganam fraudulosamente. São fraudes, certo? Tudo fraude. Aqui, ó, as grandes inconsistências científicas da Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo, de autores diversos, principalmente judeus, que estariam sob inspiração divina. Conta a história da criação de tudo que existe pelas mãos de Deus, um ser todo-poderoso e único. Assim, essa é, entre aspas, a arma, né, que os humanos usam para entender o mundo e tudo à sua volta, através de experimentos e observações, sempre buscando conhecimento e entendimento das coisas. Apesar de serem coisas bem diferentes, muitas vezes a ciência e a Bíblia se chocam de frente, pois o livro sagrado conta muitas histórias compatíveis com o conhecimento científico moderno. Então, quem está certo? Quem estará certo? É uma pergunta. Nota, obviamente, para muitos a resposta seria o velho, entre parênteses, entre aspas, aliás, Deus que quis assim. Certo? Entre parênteses, repito, obviamente, para muitos a resposta seria o velho, entre aspas, Deus quis assim. Ou, entre aspas, esta parte deve ser simbólica. Mas nesse texto estaremos analisando do ponto de vista científico, sem tais respostas genéricas. Vamos apenas fazer de conta que essas respostas não são bastante. Vamos ver aqui a Noé e a Arca. Eu peguei Noé e a Arca. Essa é uma das histórias mais famosas de toda a Bíblia. Fala sobre uma grande inundação de escala mundial. Porque foi, né? Deus varreu a terra com as nojeiras que tinha. É que tem dizendo. Que inundou tudo, né? Saiu inundando tudo. Porém, antes de ela acontecer, Deus apareceu para Noé e falou algumas coisas para ele.
Vamos ver o que ele falou, ouvir da minha boca. Ao ver como a terra se corrompera, pois está na mandada havia corrompida a sua conduta, Deus disse a Noé, entre aspas, darei fim a todos os seres humanos, mulheres e homens, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Vocês, porém, aí você, porém, né, disse Noé, farão a arca de madeira cipestre, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Certo? Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça no teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Como Deus dá uma descrição exata de todas as medidas da barca, que não é barca, é arca, tem mania de botar barca, esse povo não é imbecil. Não é barca, é arca. É fácil imaginar seu tamanho. O tamanho da arca. Só que Deus pede a Noé que leve a arca, leve na arca, por 40 dias e 40 noites, os seguintes seres. Vamos ver aqui a relação. Mas como você estabelecer a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e a mulher de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Não fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Aliás, Noé tinha. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado a ele. Agora a grande falha é que nós sabemos que existe mais ou menos 8,7 milhões de espécies de animais no mundo todo. Como poderiam caber todos eles então arca, no embarco? Além disso, como os leões não atacariam outros animais? Só pergunta, né? Se eram os filhotes, quem os alimentaria? Outra pergunta. E onde haveria espaço para o alimento necessário para sustentar todos esses seres por 40 dias inteiros? Outra pergunta. Só pergunta, né? A resposta é Deus. Deus é que tem poder para tudo. Ninguém tem questão isso aqui não. A medida da arca. Pelo menos vocês vão ver aqui as medidas. 135 metros de comprimento e um pouco mais do que um campo de futebol, e 22 metros de largura, é menos da metade da largura de um campo. Mas com a arca, como a arca, aliás, tinha 3 andares, pode dizer que ela tem uma medida de 130 metros por 66, algo que fica próximo de um campo oficial. Pensando assim, imagine nesse espaço um casal de girafas, um de leões, outro de elefante, outro de hipopótamos, outro de gorila, entre parênteses, além de outra centena de casais de espécies diferentes de primatas. Um casal de cangurus, uma vaca, um boi, um casal de alpacas, um casal de leopardos, milhares de pássaros e 1000 outros seres, entre parênteses, fora o espaço necessário para guardar toda a comida que eles precisavam. Seria possível tal coisa? Pergunta. Existe a possibilidade de todos esses seres, sendo que apenas uma mínima parte foi citada, viver durante quantos dias nesse lugar? Outra pergunta. São os incrédulos que não lêem a Bíblia e ficam querendo questionar. Tudo para Deus é impossível. Para nós é impossível, mas para Deus não. Aí tem dizendo aqui, é fisicamente impossível que todos os seres existentes na Terra, excluindo os aquáticos, cabem em um espaço tão pequeno. Os hereges falando isso. Além disso, podemos imaginar que os animais aquáticos possam não ter sido afetados com o dilúvio. No entanto, certamente foram. Com a água salgada do oceano se misturando com a água dos doces rios, lagos e da própria chuva torrencial, aqueles que viviam em rios e lagos tiveram súbito aumento da quantidade de sal na água, enquanto os que viviam no mar tiveram súbita redução da concentração. Por que discutir isso aqui, rapaz? Isso é de Deus, rapaz. Não se discute isso não. Eu estou olhando para você ver quanto areja o povo é. Alimentos e cuidado. Nem só do espaço vivem os animais, eles também precisam de alimentos e cuidados.
Na Arca de Noé estava apenas ele e sua família, contabilizando 8 pessoas. Vamos ver adiante. Digamos que no melhor dos casos, segundo estimativas feitas por religiosos, a arca tenha carregado entre apenas 2.000 animais. Assim, cada um dos membros da família teria que cuidar de 250 animais por dia, dando alimento, jogando as fezes fora, cuidando de possíveis doenças. Se assim fosse, cada animal receberia mais ou menos 5 minutos de atenção a cada 24 horas. E se os membros da família de Noé jamais dormissem. Questionando, né? Entre aspas, os animais de um zoológico moderno requerem mil e uma pequenas atenções, aparentemente significantes, e devemos constantemente nos esforçar para descobrir e sanar suas necessidades. Explica o Dr. Heinz Hedge, H-E-N-Z-H-E-D-I-G-E-R, do Zurich Zoo. Em relação aos animais, seriam necessárias dezenas de toneladas, pois muitos animam. Mas não vou entrar nesse mérito não. Isso aqui é heresia que discutir isso. A lei ainda é obrigatória. O Novo Testamento não dá mais orientações sobre como ler o Antigo Testamento. Paulo deixa claro, deixa eu ter isso aqui. Paulo deixa claro em lugares como Romanos 13:8 e adiante, que os apóstolos compreendiam que a lei moral do Antigo Testamento ainda é compulsória para nós. Em suma, a vida de Cristo mudou a forma como adoramos, mas não a forma como vivemos. A lei moral delineia o caráter de Deus, sua integridade, amor e fidelidade. E assim tudo que o Antigo Testamento fala sobre o amor ao próximo, cuidar dos pobres, a generosidade com os nossos bens, relacionamentos sociais e cumprimento com a nossa família ainda está em vigor. O Novo Testamento continua a proibir matar ou cometer adultério, e toda a ética sexual do Antigo Testamento é reafirmada em todo o Novo Testamento. Mateus 5:27, 30, 1 Coríntios 1, 6, 9 a 20, 1 Timóteo 1, 8 a 11. Se o Novo Testamento reafirma o mandamento, então ele ainda está em vigor para nós. O Novo Testamento explica outra mudança entre os testamentos. Pecados continuam a ser pecados, certo? Mas as penalidades mudam. No Antigo Testamento, pecados como adultério ou incesto eram puníveis com sanções cíveis, como execução. Isso porque naquela época o povo de Deus se constituía um Estado-nação, e assim todos os pecados tinham penalidades civis. Hoje em dia não, então faz o que quer. Por mata e mata mesmo, porque não está nem aí. Pois é, meus amigos, vou parar aqui daqui a pouco. Eu estou rouco, mas posso falar. Mas no Novo Testamento, o povo de Deus é uma conglomeração de igrejas de todo o mundo, vivendo sob muitos governos diferentes, uma bagunça. A igreja não é um governo civil, e assim os pecados são tratados através de exaltação e, na pior das hipóteses, exclusão da comunhão. Essa é a forma como Paulo trata de um caso de incesto na igreja de Coríntios. Ele faz 1 Coríntios 0, 5, 1 e adiante, e 2 Coríntios 2, 7 a 11. Por que essa mudança? A pergunta. Sobre Cristo, o Evangelho não se limita a uma única nação. Foi liberado para entrar em todas as culturas e povos. Uma vez que aceitamos a principal premissa da Bíblia sobre o superável significado de Cristo e sua salvação, então todas as várias partes da Bíblia fazem sentido. Por causa de Cristo, a lei cerimonial é revogada. Por causa de Cristo, a igreja não é mais um Estado-nação, impondo penalidades civis. Tudo se coloca em seu lugar. No entanto, se a ideia de Cristo como Filho de Deus e Salvador é rejeitada, então, é claro, a Bíblia é, na melhor das hipóteses, uma mistura contendo um pouco de inspiração e sabedoria, mas a maior parte dela teria de ser rejeitada como tolice ou falsidade, o que nunca foi nem nunca será. A Bíblia é a verdade de Deus e pronto, não tem que discutir. Então, como ficamos? Pergunta. Só há duas possibilidades. Se Cristo é Deus, então esse modo de ler a Bíblia faz sentido. Claro que Cristo é Deus.
A outra possibilidade é rejeitar a tese básica do cristianismo. Não quer que Jesus é o Filho de Deus ressuscitado, então a Bíblia não tem muito valor para nos orientar. Isso não pode fazer não, é o Filho de Deus ressuscitado sim. O que não se pode dizer honestamente é que os cristãos, as cristãs são inocentes, incoerentes aliás, né? Em suas convicções, ao seguir algumas normas morais do Antigo Testamento e não observar outras. Uma maneira de responder a acusação de incoerência é fazer uma contra-pergunta, entre aspas. Você quer que eu negue a essência crucial de minha fé cristã? É a pergunta. Se lhe perguntarem, entre aspas, por que você diz isso? Pergunta, né? Você poderia responder, entre aspas, se quer que Jesus é Filho de Deus ressuscitado, não posso seguir todas as, entre aspas, né, leis referentes à limpeza, de dieta e prática, e não posso oferecer sacrifício de animais. Isso seria negar o poder da morte de Cristo na cruz. Portanto, os que realmente creem em Cristo devem seguir algumas partes do Antigo Testamento e outras não. Certo? Vou dar uma pausa aqui, minha garganta, e vai ter continuação. Obrigado por ter atenção, até daqui a pouco.